Nação, impasse na contratação de Jorginho pode fazer o craque chegar apenas após o Super Mundial de Clubes. Fala Nação, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Fortaleza em casa, o Mengão tem uma grande chance de assumir a liderança da competição nacional, vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras na rodada. Vamos aqui trazer as novidades do Flamengo para este jogo, provável escalação e mais da partida. E temos novidades sobre Jorginho no Flamengo. Será que ele vem antes do Super Mundial ou apenas depois? Vamos trazer detalhes dessa novela. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. O Flamengo pega o Fortaleza amanhã, de olho na liderança do Brasileirão. Se o assunto é Campeonato Brasileiro, essa euforia tem explicação. O Flamengo tem o melhor ataque. O artilheiro Arrascaeta é o nome da emoção! E aplicou a maior goleada. Tem também a melhor defesa e é o time que menos perdeu. Amanhã, contra o Fortaleza, no jogo que vai marcar a despedida da torcida antes da Copa do Mundo de Clubes, pode vir o que falta, a liderança. Estamos preparados, não temos que dar desculpa e sim mostrar resultado. Estamos muito focados nisso, vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. A liderança depende de uma combinação de resultados. Vitória sobre o Fortaleza e empate ou derrota do atual líder, Palmeiras, diante do Cruzeiro no Mineirão. A dúvida é que Flamengo vai entrar em campo amanhã. O que fez campanha decepcionante na primeira fase da Libertadores tem deixado o torcedor preocupado. Como na vitória sobre o Deportivo Táchira, o saco de pancadas da competição no meio de semana. Quando a classificação para as oitavas de final em segundo lugar no grupo foi saudada com vaias. E eu creio que a cara do Flamengo vai ser sempre essa, de aguerrido, um time que não desiste nunca, um time que vai buscar os seus objetivos e tenho certeza que no final do ano vamos comemorar títulos. Sorte que amanhã o campeonato é outro. E no Brasileirão, o Flamengo tem exibido sua versão mais charmosa. O Flamengo, depois de terminar a partida contra o Fortaleza, a torcida espera que com mais uma vitória e com um desempenho mais convincente do que no meio de semana pela Copa Libertadores, alguns minutos antes do final de Cruzeiro e Palmeiras, o Flamengo vai ficar de olho no confronto do Mineirão. Você acha que vai ficar de olho tranquilo, com 3 pontos a mais na tabela de classificação? Olha, é chato falar isso, viu? Plihal, Pascoal e Zé Elias. É chato porque a gente vai estar falando de um time, no caso o Fortaleza, que tem um dos técnicos com mais trabalho estabelecido no futebol brasileiro, que é o Vojvoda, né? Mas que passou ao longo dos últimos tempos por momentos, e esse é um deles, né? Em que as coisas não estão encaixando favoravelmente. É porque lá tem estabilidade para o trabalho. Diferentemente da maioria esmagadora dos outros clubes que jogam a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, eu diria hoje com mais segurança que sim, que o Flamengo vai estar já com a sua missão cumprida quando rolar a bola para o jogo do Mineirão, porque acho que o momento é muito desfavorável para o Fortaleza. A gente já viveu fases em que o Fortaleza viria aqui para o Maracanã, como já veio, e trouxe enormes dificuldades ao time do Flamengo, com um jogo inteligente, um jogo de encaixe. Hoje não é isso que o campo do Fortaleza me diz, e acho que não diz para ninguém. E por mais que o jogo do Flamengo também não esteja linear, a gente não vê o mesmo Flamengo sempre, querendo ou não, no Maracanã o Flamengo é muito forte. O jogo vai ser numa condição em que o Flamengo sustenta uma invencibilidade de 7 partidas na temporada. Apesar do futebol abaixo do esperado, se classificou na Conmebol Libertadores, ou seja, a principal meta do ano, tirando o Mundial de Clubes, ela está de pé. Então eu não tenho elementos que me desencorajem a atribuir ao Flamengo o favoritismo pleno nesse jogo contra o Fortaleza. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar surpreso. Até porque eu acho que o Flamengo, os jogadores sentem a necessidade de dar essa satisfação ao torcedor.
falou, de associar o resultado a uma qualidade de jogo maior, de uma imposição técnica mais presente, né? Mais firme, mais constante. O Flamengo ser o Flamengo que habitualmente é quando joga no Maracanã e em alguns momentos não tem sido, principalmente na Conmebol Libertadores. A gente lembra que, por exemplo, uma das grandes atuações do Flamengo na temporada foi no Maracanã, contra o Corinthians, a goleada 4-0, né? Então, acho que o time também estava um pouco mordido àquela altura, né? Acho que os jogadores vão estar com um brio um pouco mais aflorado, um pouco mais posto à prova e vai haver um comportamento diferente nesse jogo contra o Fortaleza. E acho que o Fortaleza vai pagar o pato de uma torcida que está exigindo muito uma qualidade maior de jogo do time associada a resultado. Acho que o Flamengo vence o jogo de domingo até com uma certa tranquilidade, ante principalmente o momento do Fortaleza. Plihal. Ô Zé, quando você fazia um jogo, o time em geral, um jogo abaixo do esperado no meio da semana, você ia pro final de semana mais mordido? Já sabia, até porque a cobrança da torcida era maior, né? Cria-se uma expectativa muito grande, dependendo do adversário. Se essa expectativa não é correspondida, acaba o jogo, você já sente isso. E durante o jogo você sente, porque você já escuta, já sente o estádio diferente, já sente os xingamentos, você consegue escutar determinadas movimentações no estádio. O ambiente se agita. O ambiente já fica, né? E aí a bola começa a pegar fogo, o jogador que você está com a bola, o jogador vem cá, o jogador se esconde, você já percebe tudo isso. E aí no jogo seguinte, o Flamengo, o Fortaleza, você fez o jogo ontem, né? Isso. Foi tomar o gol na parte final do jogo. Mas no primeiro tempo eu acho que... Não ganha 5 partidas. No primeiro tempo teve algumas alternâncias, né? Especialmente no comecinho do jogo. Maravilha Martínez, que golaço. Ele pegou 2 vezes na bola o jogo inteiro. Essa aí no comecinho do jogo, quando ele brigou lá com os zagueiros, um chutão que o zagueiro deu, o Sousa deu, a jogada típica dele era essa, né? Mas assim, no começo do jogo, o Racing demorou um pouquinho e deixou espaço para o Fortaleza jogar e o Marinho conseguiu criar uma situação lá em um chute, quase marcando o gol. Aí depois o Racing dominou a partida, adiantava os seus 2 laterais. Muito azeitado, né? Tinha a variação do Sousa, embora o time do Fortaleza conseguiu fazer essa marcação. Eles tinham normalmente o controle do jogo, mas não criavam tantas jogadas, né? O goleiro do Fortaleza fez 2 defesas e no segundo tempo o Fortaleza recuou muito. Aí com a entrada do Lucas e do Martínez, né? Lucas Prior, que foi quem perdeu o gol no finalzinho, né? Antes do gol do Racing. Ele conseguiu corrigir em termos de marcação, mas ele não conseguiu atacar. Porque os jogadores de ataque, né? Eles voltavam muito para ajudar na marcação e o gol do Racing ficava distante. Para você puxar contra-ataque toda hora, não tinha como. O Lucero voltava para marcar no meio campo, porque o Sousa é esse cara importantíssimo para o Racing, porque ele joga ora como zagueiro, ora como meio-campista, então ele cria superioridade numérica no meio-campo. O Lucero voltava para marcar. Quando entrou o Davidson já não tinha essa... Aí eles começaram a rodar um pouco mais esse jogo e controlar um pouco mais o jogo. E o Davi Luiz fez um bom jogo, o Brits também pelo lado, mas aí no finalzinho eles... Davi Luiz vai enfrentar, a gente falou em lei do ex agora há pouquinho, Pascoal. Davi Luiz, que tinha uma vida muito mais tranquila no Flamengo do que está tendo agora, né? Porque lá por razões... Deve ser aplaudido, tá? E tem que ser mesmo, porque acho que ele teve uma trajetória bonita no Flamengo, conquistou títulos importantes. Na etapa final não era mais titular, jogava pouco. Hoje em dia ele joga todas, Pascoal, e subindo sempre a ladeira. Tem sempre um saco de cimento nas costas. O saco de cimento pesa 50 quilos, para quem não sabe. Você botar um saco de cimento... Que bucha pegou o Davi Luiz. Nas costas é duro. O Flamengo fez um segundo tempo bom contra o Palmeiras, ganhou o jogo. O Flamengo ganhou o jogo se notabilizando dentro de campo. O Palmeiras fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo foi do Flamengo. O Flamengo fez uma o Flamengo tem o elenco mais incomparável da América do Sul. Isso, não tem comparação. Ninguém é perto do Flamengo. Mas a primeira fase... O elenco do Palmeiras é o quê, então, Pascoal? O elenco vem no segundo escalão. Mas dá o rótulo. O primeiro escalão é o do Flamengo. Incomparável é o Flamengo. E o Palmeiras é? E aí o Palmeiras é o segundo escalão. Não, mas vai. O slogan? Não, eu preciso bolar, depois eu penso. Não, peraí que o pessoal tá gravando. Vai, Pascoal, vai, solta aí. Não, eu não sei ainda. Depois, imbatível, Pascoal. O imbatível é o Zinho Imparável. É o Zinho que inventou. Imparável e imbatível é a invenção do Zinho. Você tem 5 segundos para pensar. Você pega, você é o presidente do Zé Elias Futebol Clube.
Você pega agora o elenco do Palmeiras ou o elenco do Flamengo? Agora. O que vai ter de volante esse time, hein? 2, 3. Quem é o meu treinador? Não, você é o cara que definiu manda. o treinador. Do jeito que não. Você que Palmeiras manda. com Abel, Flamengo com Felipe Luiz. Você tem que escolher um ou outro agora para defender as cores do Zé Elias Futebol Clube. Eu pego o Flamengo. Então, meu senhor, é só cornetagem. Sem testar e errar? Não, eu perguntei quem é o treinador. Não, do jeito que é. Porque assim, você não falou pra mim o estilo. Você tá parecendo o Pedrinho. Quer dizer, então, que você prefere o Felipe Luiz ao Abel Ferreira? Não, você perguntou do O estilo de jogo. Do treinador? O estilo do jogo. Se eu falo que era o Abel no Flamengo e o Felipe no Palmeiras. Eu gosto. Não, você tem que me falar do estilo. Você perguntou se você falar assim, estilo de jogo. Eu gosto mais de ver o jogo do Flamengo. Embora eu acho que as duas equipes são semelhantes. Cada um dentro da sua característica de jogo. Eu acho que o Palmeiras é muito forte, tanto quanto o Flamengo. Né? Mas assim, do jeito que eu gosto do futebol, eu gostaria de ter um time que jogasse como o Flamengo. A característica de jogo do Palmeiras... mais técnica. Se Agora, do notabiliza Palmeiras fora de também é bom. O time do Palmeiras é bom. A característica do jogo do Palmeiras é tão evidente que o Palmeiras está 20 jogos sem perder fora de casa. O Palmeiras tem um espaço para correr, tem um espaço para pegar a bola e fazer a bola chegar na frente com velocidade, aí fica muito difícil para o adversário. Pascoal, você é gênio, dá o título aí. Calma que eu estou pensando. Rafa, depois do jogo do primeira semana ali, sofrida a classificação, muito mais do que se imaginava, o que você está sentindo dos rubro-negros? Eles estão desconfiados, eles estão... Real... Pô, vaiar no Eu não sei, tempo. a gente tem que tentar separar, é difícil isso, tá? Esse é um raciocínio bem complexo de ser feito. Você já tinha visto vaiar no primeiro tempo o Flamengo, Rafa? O estádio... Já. Esse time já foi vaiado, inclusive, no jogo contra o Central Córdoba, se não estou enganado, teve vários no primeiro tempo, Pascoal. Acontece. Não é muito comum, mas acontece. A gente tem que separar o torcedor que vai ao jogo, o frequentador do Maracanã, do rubro-negro em média, que são dezenas de milhões de torcedores mundo afora. E acho que esse torcedor que vai ao Maracanã, ele está com um nível de exigência muito alto. Esse, se você pegar na rua aqui, qualquer canto que a gente for encontrar um rubro-negro de Maracanã aqui, o cara vai reclamar do jeito como o time está jogando, vai atribuir parte do insucesso ao próprio Felipe Luiz, vai falar de alguns jogadores que não estão rendendo aquilo que podem render, jogando menos do que já jogaram, Cebolinha, Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta, embora tenha tido algumas boas atuações e tenha sido um jogador mais presente, né, como um definidor, também não está mais repetindo aquelas atuações tecnicamente muito acima da média. Esse torcedor é mais crítico. O rubro-negro, em geral, esse está apoiando o time, né? Está acreditando ainda que o time vai conseguir fazer tudo que se propõe em 2025. Eu acho que convém ficar com ele, viu, Prihal? Acho que convém pensar como esse rubro-negro de que o Flamengo ainda consegue transmitir a confiança para o seu torcedor. Pascoal, quem é mais corneteiro, flamenguista ou palmeirense? Mas longe o Palmeiras. Palmeirense. Longe, você acha? Longe. O time do Flamengo é impaciente. A torcida do Flamengo é impaciente. A torcida do Flamengo é impaciente. O Flamengo pode ganhar o jogo, mas se não tiver uma beleza, uma plástica no jogo, a torcida do Flamengo não gosta. A torcida do Flamengo a torcida do Flamengo tem que ganhar e jogar bem. Tanto quem assume o Flamengo sabe disso. E não basta só ganhar, tem que ganhar e jogar bem. A torcida do Palmeiras quer ganhar, né? E eu quero fazer só um adendo aqui. A gente mostrou naquele quadrinho ali, 2 quadrinhos lá, 93, 94, 93, 94, que eu acho que é a terceira academia do Palmeiras, né? Mas e essa é a 4ª academia. Eu acho bom o time ser notabilizado por academias, né? Então eu acho, mas às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Tem a primeira academia, a 2ª academia, a 3ª academia, que é essa da época de 93, 94, e essa aqui... Você prefere a 3ª ou a 4ª academia? Eu acho que, para mim, a 2ª academia é imbatível. Tá. A 2ª academia é a melhor de todas. Ademir da Guia, Dudu... Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir. Edu, Leivinha, César e Ney. Para mim, isso aí é imbatível. Mas eu 3ª ou a 4ª? Mas eu não posso negar que a 3ª academia, aquele ataque de 100 gols era... Puxa vida. Que já era 96, né? 96. Então, vai de 93, se 93 até 96. Essa academia, para mim... tinha Rivaldo, foi melhor do mundo.
Vou dizer, o único jogador que... Mazinho e César Sampaio. O único jogador que durante toda a minha carreira, quando falou comigo assim, eu falei, opa, peraí. Que eu era moleque folgado, né? Depois de velho que eu fui perceber isso. Mas assim, Mazinho. O que o Mazinho jogava... Principalmente quando foi pro meio campo. Meu Deus do céu, o que ele jogava era impressionante. Segundo volante. Teve um lance nesse que eu falei que eu... Opa, peraí, eu tenho que escutar esse senhor, né? O Mazinho jogava de tudo, hein? No jogo aqui no Pacaembu... Lateral direito e esquerdo do meio campo. No Pacaembu, acho que foi 94... acho que foi 94, Cláudio Guadanho era o lateral, e aí eu tava discutindo com o Cláudio Guadanho, a gente tá discutindo de jogo, né? Hoje não pode, hoje é ter mão na boca e tal. Aí mão na boca, Zé? Não, naquela época não se usava isso. Né? Não se fazia leitura labial. Não se fazia leitura labial, então nem era suspenso por causa disso, né? Aí o Mazinho veio, me deu um tapa no peito assim, e ele tem a língua presa também, né? Um pouco assim, ele falou, garoto, vai jogar, você joga bom futebol, vai jogar, larga disso. Aí eu olhei assim e falei, pô, peraí. Os dois volantes desse Palmeiras eram César Sampaio. Ele jogava demais. Você marcava o lado direito dele, ele jogava com a perna esquerda. Você marcava o lado esquerdo, ele jogava com a perna direita. Com uma facilidade assim, que eu falava, meu Deus do céu, deixa o rapaz jogar aí que eu vou Eu acho que na minha avaliação, está escrito na camisa do Palmeiras, terceira academia. Essa terceira academia só se complicava, né, Pascoal, quando enfrentava o São Paulo do Telê, né? Não, mas era o São Paulo do Telê, né, gente? Bicampeão mundial, um time, puxa vida, tinha Silas e Miller, né? O time de 85, então... O time de 85, que era do Cilinho, já era bom. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar e Dario Pereira não é nome complementar, não. Um chamava Oscar e o outro chamava Dario Pereira. Menudos. Esse é o de 85. Já o de 85 com o Cilinho já era um baita time. Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. O Falcão no banco. Rafa, você entendeu aqui, né? Você entendeu algumas coisas aqui que estão acontecendo, né? Vamos para o Arena, vamos mudar a prova. Previamente informado, Zé. Você tá entendendo aí, né? Não parece, mas eu já fiz. Falamos agora de Campeonato Brasileiro, duelo de dois times que se classificaram na Libertadores, vão para as oitavas de final, mas avançaram como segundos colocados em seus grupos. O Flamengo pode virar líder do Brasileirão, encara o Fortaleza, que vive um momento conturbado na temporada. Passado o sufoco para a classificação na Conmebol Libertadores, o Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira visando o último compromisso antes da viagem até o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Felipe Luiz deu folga à equipe na última quinta-feira por conta de todo o estresse emocional e físico na partida diante do Deportivo Táchira, que deu a segunda colocação do Flamengo no grupo na Libertadores. Agora, sexta-feira, o time já treina normalmente para a partida contra o Fortaleza, domingo no Maracanã. Um jogo muito importante para o Flamengo, que busca chegar ao Mundial de Clubes, a essa pausa para o torneio nos Estados Unidos, na liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Vamos dar tudo de nós para poder vencer e com certeza um resultado positivo nos dá mais confiança ainda para chegar bem no Mundial. Vamos trabalhar muito ainda, tem uns dias aí, vamos nos recuperar desse jogo que foi muito difícil e com certeza vamos dar o nosso máximo e se Deus quiser vamos sair vitorioso e vamos pro Mundial com, se Deus quiser, líder. Para a partida contra o Fortaleza, 4 desfalques confirmados. 2 que preocupam mais o departamento médico, que é o caso do De La Cruz, que está com um problema no joelho, ele que vem tendo problemas frequentemente, tem um histórico de lesão nessa região do corpo, então ele vem sendo mais preparado para o Mundial de Clubes. E também o Gonzalo Plata, que segue também com um edema no joelho, também vem sendo preparado para a competição continental. O Flamengo confirmou a venda do Alcaraz ao Everton da Inglaterra, ele que já está emprestado ao time inglês. O Alcaraz vai ficar então em definitivo no Everton. O Flamengo deve receber aí ao todo quase 115 milhões, contando com as metas, e o time, a diretoria, o José Boto principalmente, vai reinvestir esse dinheiro numa posição visando o Mundial e também a sequência da temporada. Flamengo de olho então num atacante, provavelmente, para reforçar o time não só no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, mas também para a sequência da temporada 2025. Obrigado, Rodrigo Jufo. E no Ninho do Urubu também, isso é assunto, a convocação do Plata, né? Nota oficial do Flamengo, o jogador se recupera de lesão. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana estiveram na residência do atleta.
A nota segue. Na visita, eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira. Essa relação entre clube e federação sempre tem que ser muito cuidadosa e parece que a Federação Equatoriana não teve esse cuidado, Elton. Sim, é claro que é um jogador importante para a sua seleção, mas não está 100%, tanto é que o Flamengo tem tido muita prudência, né, com esse processo de recuperação do Gonçalo Plata. Passou por isso com o Pedro, por exemplo, né? Um jogador que passou muito tempo no departamento médico se recuperando de uma cirurgia e aos poucos o Flamengo foi colocando em campo, em pouco tempo só que ele jogou 90 minutos, né? Foi uma entrada gradativa na equipe titular. E indo para a seleção, um jogo competitivo, Equador precisando, né, nessa reta final pontuar o máximo para se garantir ali na Copa do Mundo, contra a seleção brasileira, inclusive, né, um jogo fora de casa já na quinta-feira, acaba sendo realmente um precedente bem perigoso, né, para a integridade física do atleta e também nessa relação entre clube e federação, né, não a seleção especificamente, porque os médicos fazem parte da Federação Equatoriana. E o Flamengo dizer que foi a revelia, realmente é algo que infringe até a questão da ética, né, entre instituições, no caso o Clube de Regatas do Flamengo e a Federação Equatoriana de Futebol. A gente espera que ele não estando 100%, e parece que não está, e não está de fato, né, porque o Flamengo não vem jogando, que ele não entre em campo, né, Edu? Até para não agravar, logicamente, a lesão de um jogador que é importante não só para o Flamengo, mas também para a seleção equatoriana, pensando nessa reta final de eliminatórias e na Copa do Mundo do ano que vem. Bom, e falando do jogo, o Fortaleza é um momento esquisitíssimo na temporada em relação ao que a gente conhece do Fortaleza, né? Eliminado na Copa do Brasil, até avançou na Libertadores, mas perdendo. Sim. Então, o que esperar dessa partida dos dois que estão nas oitavas da Libertadores? É um jogo difícil para o Fortaleza, porque é lógico que enfrenta um adversário que nesse momento está ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Fortaleza se acostumou muito a viver essa situação de G6, de ficar entre os 4 primeiros colocados. Ano passado flertou, inclusive, com liderança, liderou o campeonato, foi um time muito consistente, mas esse ano é bem diferente, né? A realidade, inclusive, do próprio CEO da SAF do clube, o Marcelo Paes, é de luta contra o rebaixamento. Eu acho que no momento é muito cedo para falar sobre isso, mas é um Fortaleza que enfrenta um adversário que briga pelo título e precisa pontuar, o que deixa o jogo, obviamente, bem mais difícil. Mas vai ser difícil para o Flamengo também, Edu. É um time que, quando aumenta o seu nível de competitividade, costuma também ser perigoso fora de casa. Nosso assunto agora é o Flamengo. A gente já falou, o Flamengo classificado na Libertadores, no pote 2, não fez uma boa campanha, mas o assunto agora é fora do campo. O Gonçalo Plata está machucado desde o início de maio, mas foi convocado pela seleção equatoriana para a data FIFA. E o Equador enviou médicos para tratarem de Plata e o Flamengo se manifestou por ver ali uma interferência. Vamos ver a nota oficial do Flamengo. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos, a revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira, fecha aspas, comunicado do Flamengo, e uma situação sui generis, né? A gente nunca viu, a gente já viu muito debate sobre isso pós-lesão, né? De se machucar a serviço da seleção e lamentar isso num contexto de clube que é quem honra os compromissos financeiros com o jogador. Verdade. Como é que você vê esse caso? Uma situação difícil, né? Num caso ideal, o tipo de relacionamento entre clubes e as seleções dos seus jogadores é um relacionamento profissional, né? Um relacionamento tranquilo em que as pessoas se conversam e no caso de
qualquer dúvida ou qualquer desentendimento, as coisas chegam a um bom termo com os dois lados satisfeitos. O Flamengo tem todo o direito de se preocupar com o tipo de tratamento que está recebendo o seu jogador, principalmente se ele acha que a conduta deveria ser outra, né? Esse tipo de coisa pode acabar até em um desentendimento, digamos assim, de um caso ser levado a instâncias que precisam opinar para resolver o problema. Cada um está fazendo a sua parte. Por enquanto, o jogador fica numa situação complicada, o clube é o seu empregador, é a quem ele deve satisfação, mas existe também, é claro, a relação muito próxima e muito íntima que os jogadores de futebol têm com as suas seleções nacionais. Difícil, um caso complicado. Tomara que seja resolvido da melhor maneira. Vamos seguir aqui o Sport Center, tem muita coisa ainda para a gente falar por aqui. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Estamos chegando com todas as informações do Flamengo neste dia 31 de maio de 2025. O Flamengo amanhã enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e trazemos aqui a provável escalação, algumas novidades no time titular, já que o Flamengo vem de uma maratona de jogos importantíssimos e, é claro, a parte física pesa muito nesse momento. O Flamengo está em reta final de preparação para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o clube carioca enfrenta o Fortaleza no estádio do Maracanã a partir das 18h30, horário de Brasília. Para este jogo, que pode valer a liderança da competição nacional, o treinador Felipe Luiz deve contar com um reforço importantíssimo, Eric Pulgar. Fora dos gramados, desde o dia 10 de maio, após sair no decorrer do jogo contra o Bahia, o volante chileno está recuperado da lesão na posterior da coxa direita. Dessa forma, após a liberação do departamento médico, o volante treinou normalmente nesta sexta e vive a expectativa de voltar aos gramados. Ao todo, o Flamengo não poderá contar com 2 jogadores lesionados, Plata e De La Cruz. Enquanto o meio-campista uruguaio se recupera de um entorse no joelho, o atacante equatoriano trata de um edema ósseo no joelho direito. Por outro lado, com dores do joelho esquerdo, Gerson ainda é dúvida para o duelo. Além disso, Vinha também é outra incógnita. Apesar de recuperado da grave lesão do ligamento no joelho direito, o uruguaio ainda está em processo de condicionamento físico e não deve ser opção para Felipe Luiz. Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo às 18h30 em jogo válido pela 11ª rodada. Em caso de vitória do Flamengo, tem chance de voltar à liderança. Para que isso aconteça, tem que haver um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro. Então a partida de amanhã é muito importante, né? O último jogo aí que o Flamengo tem antes do Super Mundial de Clubes, seguir para o torneio internacional na liderança do Campeonato Brasileiro é de suma importância, principalmente dará mais confiança a esse elenco aí que tem demonstrado muita oscilação na temporada. Então convidamos todos vocês para no pós-jogo de Flamengo e Fortaleza acompanhar aqui a repercussão e, é claro, torcemos para ser uma repercussão positiva da vitória.